boa tarde. Hoje a reflexão será sobre a queda do homem e suas consequências trágicas. O primeiro livro da Bíblia relata em seu primeiro capítulo a atuação majestosa de Deus ao dar forma à terra que estava vazia. O Espírito Santo já pairava sobre a face das águas, então já havia terra, já havia águas. Precisava de dar uma forma. E a palavra Elohim, ela vem e traduz um plural no hebraico, indicando a atuação de Deus em suas três pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Elohim então traduz uma ideia de majestade. Depois, no sexto dia, quando o homem é criado, Deus faz uma companheira idônea para ficar ao lado de Adão, primeiro homem, pai de todos. Mas, num dado momento, Eva é enganada pela serpente, por Satanás, e consegue trazer Adão para pecar e introduzir ao mundo primeiro pecado. E a Bíblia diz que o pecado entrou por meio de Adão. Mas como? Não foi Eva quem foi enganada e ofereceu o fruto que Deus havia proibido para o homem? Mas a quem muito lhe será dado, muito lhe será pedido. A tarefa de Adão era cuidar do jardim. E ele simplesmente não cuidou. E com isso a serpente entrou e enganou Eva. E olha só, três personagens envolvidos na queda do homem: Eva, a mulher; Adão, o homem; e a serpente, representando ali Satanás. Mas olha só como Satanás é enganador. A Bíblia diz que ele pode se transformar num anjo de luz. Ele chega para Eva e começa a frase dizendo assim: é assim que Deus disse: não comerás do fruto, porque no dia em que comeres dele, serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha só, induzindo uma frase que traduz uma ideia de um Deus severo, um Deus que não compartilha seus atributos. Eva então é enganada. E olha só o que acontece. Satanás induz a mulher para o terreno da incredulidade, negando plenamente que houvesse perigo em comer o fruto. E olha só, o que eu e você aprendemos com isso? Quando alguém duvida de que a desobediência produz consequências terríveis, está no caminho da derrota. Satanás não vem induzir a mim e a você com algo assustador, não. Ele vem dizendo: olha, você será como ele, como Deus. E qual foi o pecado que tirou Satanás da convivência eterna com Deus? O querer ser igual a Deus. Eva então é tentada a querer ser igual a Deus, é enganada a querer ser igual. E nós, humanos, temos o nosso papel de nos submeter a Ele, de ser vaso em que se quebra e Ele, como oleiro, vai fazer novamente. E olha só, o tentador acusou Deus de motivos egoístas, insinuou que Deus priva de algo bom, isto é, de serem sábios como Ele. Olha só, Satanás também disse lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 10, que Jó somente temia a Deus porque tinha bens, porque era abastado, porque tinha saúde, tinha tudo. Mas Deus, um Deus santo, Ele vem, depois dessa tentação que virou um pecado e que atingiu toda a humanidade, Deus emite um juízo sobre cada personagem, a mulher. Olha só, os olhos de ambos se abriram quando a mulher deu a fruta para o homem.
quando ela comeu, nada aconteceu. Por quê? Porque ela foi enganada, seduzida. E o papel de cuidar do jardim era do homem, mas quando Adão come a fruta, ambos se sentem nus, se encontram nus, conseguem enxergar que estão sem roupa. Olha só. E a serpente? Ela ficou quieta, calada, porque quando Deus vem e fala o que foi que aconteceu, Adão culpa Eva de ter pecado. Ah, foi a mulher que tu me deste. Eva culpa a serpente. Foi a serpente que me enganou. E a serpente? Ela abre a boca para falar alguma coisa? Não. Ela assumiu o erro e ficou calada. Por quê? Porque Satanás é assim mesmo. Ele vem totalmente disfarçado de anjo do bem, de luz, para enganar. E quando Eva consegue envolver Adão nessa história de pecado, efetivamente o pecado entra no mundo. Mas a serpente fica calada por quê? Porque ela se passou de boazinha. E quantas vezes ela usa pessoas no nosso meio, lança uma semente de contenda. É como se algo tumultuado fosse lançado ao ar. E ali começa algo tão conflitante. E o espírito da contenda está ali operando, agindo. Mas Satanás está quieto. E as pessoas conseguem culpar só quem foi usado por ele para contender. E aquela pessoa que foi usada como instrumento para lançar a semente da contenda, ela vai ficar quieta. Ela vai se passar de boa, ela vai se passar de uma pessoa pacificadora. É assim que Satanás trabalha. E Deus fala para mim, para você hoje. A nossa luta não é contra pessoas usadas por Satanás, é contra as hostes do próprio Satanás no reino da maldade. Por isso, quando o homem cai e o pecado entra por meio de Adão, a nossa vigilância, ela tem que ser perene, porque a queda do homem trouxe consequências trágicas. E o primeiro pecado, a primeira destruição registrada na Bíblia depois da queda do homem, foi quando Caim mata Abel. Olha o que trouxe esse simples fato da desobediência de alguém que se deixou levar por uma fala tão doce de Satanás. É assim que Deus disse? Não. Vocês serão como ele, conhecedor do bem e do mal, e vocês não morrerão. Realmente a morte física não ocorreu, mas a morte espiritual, essa com peso eterno, ocorreu. E por isso a terra geme esperando a redenção. Olha só, a serpente teve seu castigo numa ordem direta e pessoal. Passou a rastejar e a comer pó. E o juízo final sobre ela será o esmagamento de sua cabeça pelo descendente da mulher, Cristo. Porque ele feriu o calcanhar. Mas a cabeça dessa serpente, que é Satanás, será esmagada totalmente por Jesus, quando o fim chegar. E todas as coisas serão completadas. E olha só, qual foi o castigo de Adão? Por meio dele, toda a terra foi amaldiçoada. Ele não mais ficaria no jardim, mas ele teria que arar a terra. E nem sempre a terra seria favorável a dar seus frutos. Com o suor do rosto dele, ele teria que trabalhar. E Eva, qual foi o castigo dela? Foi ter filhos com dores. O desejo dela ser totalmente para o marido. Que desejo? Todos. Ela teria que se submeter ao marido em todos os sentidos, ou seja, uma servidão. Mas que tipo de servidão? Espiritual. Não seria uma servidão física, espiritual, como ela, por meio dela, que foi enganada. Ela conseguiu convencer Adão a desobedecer, e por meio de Adão entrou o pecado no mundo.
Ela então ficou escrava. E é isso que o pecado faz comigo e com você. Ele nos torna escravo. E o escravo pode até ficar na casa, mas ele não retorna à casa paterna. O filho, que é aquele que ama a Deus, os seus mandamentos, os seus estatutos, e comete pecados, mas pede perdão e deixa esses pecados e alcança a misericórdia, ele sempre retorna a casa. E olha só, Adão, o primeiro homem, omisso, e atribuiu sua culpa a Deus, a mulher que tu me deste. Ele sim foi considerado o meio pelo qual o pecado entrou no mundo. Por isso recebeu um castigo diferenciado. A terra foi amaldiçoada, passando assim para toda a criação de Deus. O juízo de Deus sobre Adão veio para toda a criação. E o que Deus diz para mim e para você? O pecado não passa do pai para o filho, mas as consequências do pecado passam sim. A Bíblia diz, o pai come uva e os dentes dos filhos emboltam? Não, o pecado não passa, cada um responderá pelo seu próprio pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Mas as consequências do pecado atingem uma família, uma nação, uma casa, uma comunidade. Olha só a responsabilidade. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal, seus olhos foram abertos. As mentiras de Satanás, elas estavam entrelaçadas como um fio de verdade. Mas Satanás é o pai da mentira. E a partir da entrada do pecado por meio de Adão, a comunhão entre Deus e eles foi quebrada. Deus aparecia no jardim. Toda vez que o dia ia se pondo, Deus aparecia, era uma comunhão diária. E olha só, Adão caiu em tentação, aceitando inclusive o convite de Eva. E quantas vezes nós aceitamos convites que parecem tão bons, tão inofensivos em termos de pecado, e nós caímos na desobediência? Quantas vezes? Então, o recado que eu tenho para mim, para você hoje é: você tem ficado vigilante com a tarefa espiritual que Deus deu para você? Você tem orado pela sua família? Você tem pedido perdão pelos seus pecados, pelos pecados da família? Porque um pecado traz muitas consequências trágicas, não só para quem peca, mas para quem faz parte de uma certa comunidade em que o pecador se insere. Olha só, há uma ideia de que há um Deus soberano, um Deus juiz, um Deus reto, e que ele não vai aceitar a quebra de sua ordem criadora. Amém? Até a próxima. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.